Boa noite, gente. Estão ouvindo bem Boa aí? noite. Boa noite, Boa tudo noite. bem? Sim. Tudo Boa bem? noite. Como é que vocês têm passado? Boa noite, boa noite. Vocês têm vivido ou têm existido? Mônica, a senhora tem vivido ou tem existido? Tenho vivido. E qual é a diferença entre viver e existir? Aprender a amar. Não, não está errado a sua resposta. Deus te deu a vida, Mônica, ou te deu a existência? Me deu a existência. A vida é o que faço. A vida é uma conquista? Sim. Então, qual é a diferença quando Jesus diz: Eu sou o caminho, o amor? Eu sou a verdade, os ensinamentos que nos levam a amar. Entendeu, Mônica? Eu Sim. sou a vida, porque você falou muito bem, não há vida sem o amor. Mas esse amor, Mônica, é amar primeiro o teu semelhante, ó. Amar o próximo. Quando você ama em primeiro lugar o outro, você está se amando porque você sente paz, concorda, Mônica? Concordo. Que quando você não ama o outro em primeiro lugar, você sente angústia. Então, quando você ama o outro, quando você compreende sem ser compreendido, quando você se doa sem nada esperar, quando você respeita sem ser respeitado, você sente paz, que é o reino dos céus. Mas quando você faz cara feia, quando você trata mal alguma pessoa, você se afasta de Deus. E aí você sente angústia. Compreendeu, Mônica? Então a diferença entre viver e existir é parar de sofrer. O sofrimento é Sim. obrigatório, Mônica? Não, a dor é obrigatória. Isso, você, Sofrimento é olha, você opcional. está me surpreendendo. Você valeu ter vindo aqui ensinar alguma coisa para você. A dor é Entendi. Eu dei física, mais um não passo, depende Wilson. da Eu dei mais gente, um mas passo essa sofrimento é semana. psicológico, é emocional. Mágoa é sofrimento. Tá com mágoa no seu coração? Não, eu dei mais um passo essa semana, graças a você. É, pô. Tá com culpa? Nenhuma. Tá Muito com pelo sentimento de contrário. Estou muito inferioridade? bem. Não, Você tem marido? não. Já teve? Já. Levaram ele. Não era teu? Você tem filhos, Mônica? É, eu tenho um emprestadinho aqui. Não é teu, é empréstimo, é encostinho. É, Você tenho um mora onde, emprestadinho Mônica? aqui. Valinhos. Que bacana. Muito bom. Fiquei feliz de conversar. Então, a diferença entre viver e existir é que toda vez que a gente sofre, a gente está afastado de Deus, desse amor. Porque Deus é o amor, gente. Hoje nós vamos interpretar o Pai Nosso. Eu peço que vocês peguem papel e caneta. E hoje vocês vão aprender a orar. Pegue papel e caneta, porque vocês vão ter uma surpresa. Nós vamos ter uma surpresa da oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, né? Mas eu estou muito feliz aí que vocês estão aqui. Então, eu queria fazer uma coisa hoje, um minuto só, fazer uma coisa hoje. Vamos fazer uma pequena oração. O que nós temos que entender é que isso que nós estamos fazendo nos domingos é uma missa. É uma missa sem ritos. É uma missa porque o conceito de missa é um conceito de união para, para o crescimento, para a espiritualização. Aí a gente pensa que a missa é católica. Não. Toda reunião onde pessoas se reúnem em torno do Cristo, em torno do amor, é uma forma de missa. Então nós estamos na nossa pequena missa. Então eu vou pedir que vocês fechem os olhos e vamos fazer uma coisa que nós temos que fazer todos os dias. Feche os olhos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, querido amado Mestre,
Mãe Maria, mãe de todos nós elevamos o nosso pensamento em gratidão. Gratidão por podermos estar aqui hoje, por podermos estar aqui unidos em teu nome. Gratidão por essa confraria que nós criamos, por essa pequena missa, nessa pequena homenagem, porque falamos em teu nome. Tudo fazemos por ti, meu Pai Celestial, pelo Cristo. Pedimos nesse instante a proteção para todos os lares, de todas as pessoas que estão aqui conosco, que o Espírito Santo, que esses anjos benditos que caracterizam a tua seara de amor, esses espíritos evoluídos, possam bater na porta de vocês e possam tirar daí tudo que está incomodando vocês. É momento de nós colocarmos no pé de Jesus tudo aquilo que está incomodando os nossos corações. Jesus abre um baú, uma caixa. Imagine Jesus agora à sua frente e ele abre uma caixa. Se ajoelhe na frente dele, na frente dessa caixa. Ele coloca a mão luminosa na cabeça de cada um de vocês e dos familiares de vocês. Entregue para ele tudo que está preocupando vocês. Entregue os medos. Entregue esse sentimento horrível de solidão, porque você não está sozinho. Entregue as mágoas, os rancores, as culpas. Ele começa a retirar um lodo gosmento da mente de vocês. E ele coloca dentro dessa caixa. Coloque na mão de Jesus tudo que está incomodando vocês. Se vocês estão sem saúde hoje, peça a Ele que ajude você a se recuperar. Mas peça com muita fé, com muito amor no coração. E entregue na mão dele todas as suas preocupações. Porque o jugo do Mestre, a condução de Jesus é suave. Ele diz: vinde a mim os aflitos e desesperados, porque eu vos aliviarei. O jugo não é julgamento, é jugo, é condução dele. O jugo suave é que ele nos ensina a amar mesmo sem sermos amados. Ele nos ensina a perdoar infinitamente. Ele nos ensina a não nos magoarmos por compreendermos que o outro não tem nada melhor para nos dar. Respire com calma e tranquilidade e entregue aos pés de Jesus nesse baú tudo aquilo que está lhe incomodando, porque domingo é o primeiro dia da semana, amanhã é a segunda-feira. Vamos começar uma semana com paz, com esperança, com fé, com gratidão em nossos corações. Que assim seja. Todos estão bem? Todos se sentiram bem? Sim, Alguém quer falar alguma coisa? sim. Ninguém? Estevão quer falar alguma coisa, querido? Primeiramente, boa noite, boa tarde. Me veio um pensamento da questão do amor, né? A sua voz está baixa hoje, hein, Estevão? Ah, tá. Talvez seja. E agora, melhorou? Não. Não? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Deixa eu ver.
Espera aí. Agora melhorou. Entrou? Ah, tá. Hum. Então, o amor, para mim, vem um negócio muito interessante. É, quando eu amo, é um ato de quem? Meu. Quando eu sou amado, é um ato de quem? Do outro. Do outro. Eu sou responsável pelo que eu amo ou pelo que eu sou amado? Pelo que eu amo, porque parte de mim. Agora, o outro é que é responsável pela questão de eu ser ou não amado. Agora, o que eu dou mais importância? Ao meu ato ou ao ato do outro? Se eu não me importar com o ato do outro, eu não me frustro. Agora, se eu amar por amar, eu estou sempre na plenitude. Então, eu sou responsável pelo que eu sinto. O que o outro sente é responsabilidade dele. Perfeito, isso aí mesmo. dele. E amar é a porta de entrada, né? Por isso que falar em eu amar a uma pessoa, a mim mesmo, eu não abro portas, eu me mantenho no meu mundo. Agora, amar ao próximo somos nós, né? E aí a gente está em um número muito maior. Mas eu vou lhe falar uma coisa em cima do que você está falando. Eu quero ver quem me responde isto. Quando você ama, você está se ligando diretamente a quem? Quando você ama o outro, Estevão, você está se ligando diretamente a quem? Adeus. A Deus. Porque ele é a fonte do amor universal. Ele habita em nós. Então, quando eu amo, o movimento que você está falando é de vertical. Mas quando eu sinto paz, o que é a paz que você sente, Estevão? Eu diria que Começa com a eu letra estar R. dentro, Começa não, com a... eu estar dentro da regência de Deus. Sim, mas não é isso. Quando você ama, essa elevação é uma simbiose com o Pai. A Sim, compreensão é um estado de oração dos mais avançados. Compreender quem te compreende não é oração. Se doar sem nada esperar é uma oração. Então, quando você manifesta a compreensão, a doação e respeito, é o amor, isso é uma simbiose. Simbiose é uma união com Deus. é. É a Mas a paz, religiosidade, você né? sabe o que é a paz? É a É a religiosidade. resposta dele. Tá certo. Entendeste? Sim, A paz que nós sentimos é a resposta de Deus. resposta dele. É verdade. É verdade. Sentimos que estamos em sintonia. Vocês estão entendendo? Por isso que nós vamos estudar o Pai Nosso hoje. Eu quero que vocês anotem, porque vocês nunca vão ver isso em livro nenhum. Eu pesquisei, e tudo que eu peço a Deus em oração vem a resposta para mim. E é muito interessante. Nós temos um amigo aí, eu estou vendo Ângelo. Marcel Monteiro está aí hoje? Isso. Tá aí, Marcel. Estou sim. Querido, Eu estou apanhando aqui do celular. o Marcel Monteiro é um amigo muito antigo meu. Meu, Flávio, que estamos aí.
O Maciel, ele tem muita fé, ele ora muito pelo próximo, né, Marcel? É E verdade, ele diz menos do assim, que ele diz devia. assim, Wilson, quando eu oro, sempre produz um tipo de milagre lá no outro. Porque quando você ora, Ângelo, Maciel Monteiro, do meu coração, você se eleva tanto a Deus, porque a oração pelo outro, presta atenção agora, Estevão, quando você ama o outro, é uma simbiose com Deus, a resposta dele é a paz. Mas quando, Maciel, quando você ora pelo outro, é um pedido. E pelo amor que você demonstra, Estevão, nessa simbiose que você pede pelo outro, a resposta dele é a melhoria. Entendeu, Estevão? É a bênção. Então, nós temos que entender duas coisas. Quando eu amo o próximo com a mim mesmo, numa dinâmica da relação, quando ele me agride, eu compreendo ele e não agrido, eu estou me elevando a Deus. Naquele momento eu não gostei do que ele fez, mas eu amei e eu sinto a paz. Nessa simbiose que eu me elevo a Deus, eu tenho resposta à paz, entendeu, Marcel? Mas quando o Maciel diz assim para mim, agora eu peço por aquele que sofre. Essa elevação é amor pelo próximo. E é um pedido, Marcel. E esse pedido que você faz na oração é um amor tão especial, porque eu já dei 8 horas de aula, né? É um amor tão especial, Marcel, que ele devolve, como resposta da sua oração, a bênção para o outro. E para você também. Você recebe a paz como resposta, não é, dele, e você vê o outro receber a bênção como resposta ao seu pedido pelo próximo. Então, orar, gente, quando a gente ora, esquece de ti. Não peça, Rita, nada para você, filha. Ele sabe tudo que você precisa, Rita. Se eleve a Deus e peça pelo outro. Peça por aquele que não sabe o que faz. Peça para aquele que te abandonou. Peça para aquele que te magoou. Que, na verdade, ele não te magoou. Foi o que o Estevão quis falar. Você se sentiu magoado. Aquele que lhe agride, ele não sabe o que faz. Mas você não precisa se sentir agredido. Foi isso que Jesus ensinou no Evangelho. Não precisa ser agredido. Não precisa. Na medida que eu tenho a inofendibilidade pela humildade, a resposta dessa minha elevação pelo amor ao outro é a paz. E o outro, com seus exemplos de humildade e inofendibilidade, desmonta ele. Porque a coisa mais linda que nós temos é dar a outra face. Quando a gente paga o mal que o outro me faz com o bem, eu me liberto dele. Então, nós precisamos, urgentemente, começar a ter essa capacidade de parar de pedir para nós. Pode pedir, você quer pedir para você, pode. Só não peça coisa material. Mas peça forças, Maria Isabel. Peça capacidade de compreender, filha, mesmo você sem compreender. Capacidade de se desprender mais, que isso tem resposta dentro de nós. Nenhuma oração fica sem resposta. A não ser aquela oração, aquele pedido que você faz para o mal para o outro. Entendeu, Marcelo? Então, eu acho que essa tua, essa tua forma de ser, e você sabe que você deve ter um dom aí em ti próprio, tem que ser potencializado. E na medida que você potencializa, você tem a resposta. Em ti, pela paz, por ter dado, e no outro, nesse processo.
O que o mundo está faltando hoje é de oração, com certeza. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa em cima disso que eu estou falando? Disso que você fala. Oi? Quer falar, Marcelo? Não, eu ia complementar, eu acho assim, cada vez que isso vem lá das nossas origens, né? Esse negócio É. de oração. Ah, Você é muito mais forte que eu. Mas à medida que eu comecei a orar pelos outros, e é engraçado que você tá falando disso aí, e eu estava fazendo uma refazendo a minha listinha, né, das pessoas com que eu costumo que chegam a mim, né, ou que alguém fala para mim, ó, fulano tá assim, tá com câncer, tá assim assado. E, e eu tava justamente fazendo isso que você está falando aí. Tava reformulando para ver quem já tinha sido curado e quem ainda estava precisando de oração. E aí me peguei num trabalho de uma outra pessoa aí muito interessante, que ela falava sobre inofendibilidade. Eu me lembrei muito de você, porque a pessoa falou que vinha na rua, encontrou uma mulher chorando muito, e aí perguntou para ela: por que você está chorando? Ah, porque a minha filha me xinga, me fala isso, me fala aquilo, não sei o quê, e parará, não sei o quê. Aí ele virou, ele falou assim: mas o que ela fala é verdade? Não, é a aula do Não. Então por que você está chorando? Então, aí bate com a inofendibilidade, e no caso aí da oração, não, isso ainda, eu acho que cada vez que eu trabalho com isso, mais forte a oração se torna e mais gente eu consigo canalizar energia para que a pessoa se recupere. É como eu sinto, né? Mas eu penso que você é um ser à semelhança de Deus, então você não pode ficar doente ou estar doente. Você acha que você acaba criando a doença, né? Então, se você falar que eu não tenho essa doença, eu não aceito essa doença, né? Não é falar não aceitando, eu sou a perfeição que Deus me concedeu. Eu tenho que aceitar isso. Eu trabalho muito em cima da chama violeta, sabe, Pedreiro? E que é o próprio Espírito Santo. Tá? isso mesmo. Bom, Mas tem uma é isso coisa. aí que eu tenho para Mas é isso, muito bom. Alguém quer falar? Quer falar, Eliane? Não, né? Não, só falar que aquela hora que você estava fazendo oração, que falou que Jesus tinha uma caixa para a gente colocar lá o limbo da mente, as coisas, eu coloquei pedido para outras pessoas. Coloquei meu agradecimento e coloquei alguns pedidos de algumas pessoas que estavam precisando. Que ótimo, é isso, perfeito. Mas eu queria contar um fato para vocês. Hoje é um dia muito especial. A Eliane não está aí hoje, não? A outra Eliane? Tavares? Não está, não. Hoje era uma pena. Ontem, à noite, eu deito e começo a ver coisas boas para mim fazer minhas orações para dormir. E eu vi uma cena no meu celular do The Chosen, da temporada 4, a passagem da ressuscitação de Lázaro. Eu quero que vocês escutem o que veio na minha mente. Hoje, quem estava na aula, a Patrícia estava na minha aula, né? Eu falei sobre isso. Lázaro era um amigo pessoal de Jesus. E Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria. E Lázaro ele era de uma família abastada, que tinha recursos. E ele era um amigo pessoal de Jesus. E Jesus estava um pouco afastado da região onde Lázaro morava, e Lázaro teve um mal súbito e estava muito doente, ficou muito doente. Então as duas irmãs mandaram um mensageiro, sabiam onde Jesus estava pregando,
para que Jesus viesse para ajudar o irmão. Jesus recebeu o mensageiro no mesmo dia e disse para os discípulos assim: aguarde. Isto está acontecendo para a glória de meu Pai, através de mim. Vamos entender o que é a glória do meu Pai. E os discípulos ficaram assim meio horrorizados. Ele ficou um dia mais, 2 dias mais, 3 dias. No 4º dia ele voltou. Quando ele chega, ele encontra primeiro Marta. Não, primeiro foi Maria que ele encontrou e ela veio chamando a atenção dele. O meu irmão morreu porque você não o socorreu. Ele não falou nada. Ele disse: calma, filha. Tudo isso aconteceu pela glória do meu Pai. Tenha fé. Aí chegou a outra irmã e também chorando, abraçaram ele. Você não veio, meu irmão morreu. Eu disse: calma, filha. E aí ele disse: me leve até ele. E quando ele falou isso, já tinha um conjunto de pessoas que começaram a segui-lo para ver o que ia acontecer. Porque Lázaro estava enterrado já há praticamente 4 dias. E quando ele chegou, tinha inclusive uns rabinos na cena. E ele chega, presta atenção agora, Estevão, nisso que eu vou mostrar. Porque as sepulturas eram incrustadas nos morros. Então eles fizeram uma porta de concreto e ali era uma sepultura. E eles botavam a tampa que eles botaram era uma roda. Era que pudesse ser empurrado e deslizar para que eles abrissem. Ele disse assim para os discípulos: retira a pedra de entrada. Presta atenção nessa simbologia. Retira a pedra da entrada. Depois você vai me perguntar isso, Estevão. Anota essa palavra, pedra de entrada. E os discípulos foram lá, empurraram e apareceu a entrada do sepulcro. Fedia muito, porque depois de 4 dias o corpo está em putrefação acelerada. Todo mundo com a cara, né, com lenço. Ele diz assim: Lázaro, vem para fora, Lázaro. Lázaro, vem para fora, Lázaro. E Lázaro sai. O que os judeus faziam? Quando morria, eles enfiavam um saco de pano no rosto, fechava aqui, e eles enrolavam panos no corpo inteiro, atando, inclusive, os braços colados no corpo. Muito semelhante às múmias, mas eles atavam com roupas, com panos. E quando ele saiu andando, ele não enxergava, porque ele estava com o saco. E ele disse: desateo. Desatar é tirar aquilo que estava embaraçando a volta à vida dele. Então anota, Estevão, o que significa o desatar. E aí as irmãs tiram o capuz e ele diz: eu estava dormindo? E as irmãs dizem: não, você estava morto há 4 dias. E ele chora e abraça Jesus. Estevão, o que Jesus quis dizer, Estevão, que isso foi para a glória de meu Pai? Por que ele ficou 4 dias, Estevão, e não veio no socorro? Foi uma demonstração, acredito eu. Sim. Uma Para demonstração. alicerçar o processo da fé. Sim.
porque ele matou a morte em vida. Para mostrar a glória de Deus, não é a bajulação. Não é temer a Deus, que esse negócio de temer a Deus não existe. Deus não quer que você tenha medo dele. A glória de Deus é a própria manifestação da graça sobre nós. É aquilo que o Maciel estava falando. Maciel tem um poder na oração, na manifestação da glória de Deus, através das bênçãos, das respostas que Deus dá nas nossas vidas. Então, gente, ó, sabe quem é Lázaro? Somos nós. Lázaro é o Estevão. Lázaro é Anjo Maciel Monteiro. Lázaro é Wilson Cerqueira. Lázaro é a Rita. Lázaro é Patrícia. Nós somos os Lázaros. Então eu vou fazer uma coisa. O que significa, em Francisco de Assis, a expressão matar a morte em vida? Estevão. Eliminar aquilo que impede da gente de amar. O sofrimento. Matar a morte em vida é parar de sofrer. Porque a grande morte da estrutura não é a morte física, entende, Estevão? Sim. É a morte emocional, que é o próprio sofrimento, que é optativo, muito bem dito pela Mônica. Sofre quem quer. Porque se eu não gosto daquilo que o outro me faz, eu amo, eu estou matando a morte em vida nesse processo. Então, Jesus, hoje, ele retira a porta, a tampa desse sepulcro? Sim ou não? Sim. E o que é essa porta desse sepulcro que nos mantém mortos lá dentro? Como ele retira isto de nós? Na Igreja Católica tem uma coisa que se fala que ninguém entende muito bem. Cordeiro de Deus que retira os pecados do mundo. Jesus não retira os pecados do mundo. Retirar a porta do nosso sepulcro é trazer para nós conhecimento, para que nós possamos parar de sofrer. Você entende isso, Flávio? Hein? Está me ouvindo, Flávio? Opa! Então lá, Flávio, querido do meu coração, tire a pedra, tire os ensinamentos de Jesus, tire as nossas dificuldades ou não? Tiram. Ele nos dá a opção de não gostar, de amar. Ele diz assim, retira a pedra. Era a pedra que tampava o sepulcro. Então, dar a outra face para aquele que me bate, tratar o mal que o outro me faz com bem, foi o que o Estevão começou a falar, ele dá o conhecimento, ele veio para ensinar o conhecimento, Flávio, para que nós possamos tirar essas dificuldades de uma doença que nos assola. Porque a doença ela vem obrigatoriamente, mas eu não preciso sofrer com câncer. Se eu tenho esperança, eu estou tirando a pedra. Entendeu, Flavinho? Se eu tenho compreensão com quem não te compreende, você está tirando a pedra do sepulcro. Porque a gente, Flávio, só vai para o sepulcro quando a gente não gosta e não ama. Porque quando eu piso no outro como um demo, quando eu agrido o outro, eu estou no sepulcro. Eu estou morto. Entendeu, Estevão? Porque quando eu tenho mágoa, Flávio, eu estou morto. Quando eu tenho sentimento de inferioridade em mim e eu quero ter um corpo melhor, você pode ter um corpo melhor, mas não é para se sentir superior ao outro. Então,
A pedra é o que tampa o nosso sepulcro, o nosso sofrimento, a nossa morte em vida. Porque nós estamos morrendo todos os dias. E quando ele diz assim, vem para fora, é ressuscitar. Porque se eu estava morto pela mágoa da minha mulher, se eu estava morto pela mágoa do meu marido, se eu estava morto pela mágoa do meu amigo que me ofendeu, vem para fora, é ressuscitar, amigo Flávio, para que você comece uma nova vida. Como Estevão falou, se o outro não te ama, é um problema dele. Mas se você não amá-lo, o problema passa a ser seu nesse processo. Então, os Lázaros, Estevão, estão sendo todo dia ressuscitados. Quando nós voltamos à vida e desatar, Estevão, desatar é nos libertar daquilo que nos escraviza. O orgulho. Essa ofendibilidade que nos faz ficar com mágoa dos outros. Porra, como é que a gente sofre por causa de besteira, Teixeira? Não é verdade? A gente sofre por besteira. Desatar é a gente se libertar desse egoísmo infernal, gente. Meu marido, minha mulher, pô, meu filho. Não é nada nosso, não, nem corpo. Desatar é tirar aquilo que está me amarrando a minha vida. É a mágoa. Jogar isso fora. Então, quando ele tira a pedra, ele nos dá um ensinamento para que nós possamos ressuscitar numa vida nova. Então, todo dia, Teixeira, é dia de ressuscitar, querido. Todos os dias. Todos os dias é um dia de se nos tornarmos pessoas melhores. Vocês compreendem isso, gente? Só que todo dia também a gente fecha essa pedra, né? Impressionante. A gente se tranca no sepulcro. É. Nós estamos dentro desse sepulcro. Todos os dias. E sabe qual é a glória de Deus, Estevão e Teixeira? A glória de Deus é nos ver amando, mesmo sem ser amado. Porque a glória dele se faz quando nós temos paz. Porque quando a gente ama o outro sem ser amado, a resposta dele é a glória dele, que é a nossa felicidade, pô. Gente, o mundo está perdido hoje. Eu nunca vi tanto sofrimento, tanto divórcio, tantas pessoas entrando nas portas largas das ilusões. Quanta gente fazendo bobagem com as suas vidas. As pessoas não sabem envelhecer. As pessoas estão entrando em depressão aos 50 anos, cara. As pessoas não aceitam a aposentadoria. Você vê isso aí, Teixeira? Eu vejo colega lá no estado de lamentável de agressividade um com os outros, que o cara ainda acha que está lá na ativa, né? As pessoas. Então, eu vou fazer a pergunta. Vocês não estão de saco cheio de continuar sendo Lázaro, não? Eu estou de saco cheio de ser Lázaro. Então, hoje de manhã, eu vim orando e me veio essa inspiração de falar isso lá. Eu comecei um trabalho de hipnose hoje mecânica, ensinando a fazer hipnose. E é uma coisa fantástica, porque você consegue fazer por hipnose. E eu posso dizer, eu me considero um Lázaro. Mas olha o que Jesus faz. Ele vai se glorificar, Deus vai se glorificar, e eu me glorifico quando eu vejo uma mulher como a Mônica. Você estuda na nossa escola lá, Mônica? Não, né? Estudo sim, sou da turma 54. Você é da turma 54. Mas eu me glorifico quando eu te vejo, meu amor, com essa cabeça que você está hoje. Porque teve uma mudança na sua vida. Você começou a retirar essa pedra, esse orgulho do seu coração. Sim, Começou a se magoar menos.
Sim. Tá mais desprendido ou tá egoísta ainda? Não, bem mais desprendida. Fiz uma coisa essa semana que você não vai acreditar, Wilson. Então fale, querido. Foi aniversário do meu ex-marido, na quinta-feira. Hum, E eu mandei uma mensagem para ele. Eu tô há 2 anos sem falar com ele. E na quinta-feira eu mandei uma mensagem para ele, aham. de aniversário, desejando toda a paz, toda a saúde, toda a felicidade, dizendo que não sou inimiga dele e que nós temos um filho, e pedindo a Deus que o abençoe hoje, sempre, e com muito carinho, né, meu, né, uma mensagem minha e do nosso filho. E eu senti paz. Porque isso foi uma oração. Porque orar, gente, não é Pai Nosso que está no céu. Orar é elevar-se. Quando você se elevou pelo perdoar, pelo não se magoar, resposta vem de Deus, a paz. Entendeu? E essa resposta Sim. é muito rápida dentro de nós, tá bom? Na psicanálise chama-se superego. E Freud dizia que a estrutura da nossa censura interna, a parte inconsciente, é incorruptível. Por mais que você justifique os seus erros, para não sentir culpa, Mônica, eu fiz isso, por isso, por isso, por isso, você bloqueia a culpa, mas você fica distônica, você fica angustiado. Então, você sabe o que está acontecendo? Você conseguiu, com os ensinamentos que você aprender, tirar o orgulho e botar um pouco mais de humildade. Tirar a sua ofendibilidade em relação ao ex e ter o amar mesmo não gostando, mais paciência. Você tirou esse egoísmo e botou muito mais misericórdia. Nesse momento, você retirou a pedra. Nesse momento, você ressuscitou. Glória a Deus por isso. E, na verdade, o que estava te atando, que eram os teus instintos, viu, Estevão? O que nos ata, o que nos amarra são os nossos instintos primitivos. Porque nós estamos amarrados pela agressividade. Nós estamos amarrados pela hipocrisia de dizer sim para o outro e não internamente de sofrer por causa disso. Hoje nós somos 62, são 62 lares aí, Estevão. Eu me sinto altamente honrado de estar falando aí pelo menos para 62 pessoas. Porque tudo que eu falo para vocês é para mim também. Porque eu me acho um Lázaro. E eu acho que Jesus, ele tem me ressuscitado muitas vezes. Ele tem tirado essa pedra do sepulcro, que são as minhas dificuldades, pelas respostas, as bênçãos. Esses 2 dias eu tive tantas bênçãos, tanta coisa boa no meu coração. Hoje foi um dia magnífico na minha vida. E eu só tenho gratidão. Mas, de vez em quando, a sepultura está aberta lá, viu, Flávio? De vez em quando você pensa, você está de novo lá, entendeu? Atado, entendeu? Por seu orgulho, atado pelos seus instintos de egoísmo. E Bem menos agora. a gente está reduzindo a frequência da morte. E Francisco de Assis, ele diz com uma característica tão linda isso. Ele diz assim, eu vou falar de uma passagem de Francisco de Assis. Hoje eu ia estudar o Pai Nosso. É uma coisa linda, mas talvez não dá tempo. Mas na próxima semana, na próxima quinzena, nós vamos estudar, que é muito bonito. Mas Francisco, ele tinha umas coisas muito interessantes na obra dele. E um dia ele estava para morrer, gente. Ele estava muito, muito idoso e muito doente. E os discípulos, eles viviam em função de Francisco. Ele era um mestre. Para quem não sabe, para quem não acredita, não tem problema. Na crucificação de Jesus, só tinha um discípulo dele lá.
que tinha 19 anos de idade. O nome desse discípulo era João Evangelista. Ele era, Estevão, o mais evoluído de todos. Tanto era que ele estava ali, ao lado de Maria. Ele não teve medo de ser preso. E quando Jesus está na crucificação, ele olha para João e diz assim: João, essa é sua mãe. Era Maria. E olha para a mãe dele e diz: esse é seu filho. Ali Jesus criou o sentido da família universal. Mãe Maria, mãe de todos nós. Mãe Maria é nossa grande mãe. Ela é a responsável por esse amor que nós sentimos em nossos corações. A Virgem Maria é a coisa mais sublime na minha vida. Porque quando Jesus diz: esse é seu filho, mãe, e esse é sua mãe, ele criou o sentido da família universal. Entendeu, Mônica? Nós todos somos uma grande família. Mas ele faz uma coisa mais interessante. Ele olha para João e diz assim, Estevão: João, até que eu volte, no coração dos homens, ele não vai voltar surfando numa nuvem. As pessoas acham que Jesus... Eu tenho um filho que acha que Jesus vai vir surfando numa nuvem. Jesus está voltando no meu coração quando ele me ressuscita. Está voltando no coração da Marina, da Aline, da Clarice. Ele disse: enquanto eu não voltar, é preciso que tu fiques. Olha o que ele quis dizer, Estevão. Enquanto eu não estiver ressuscitando os Lázaros da vida, porque quando eu ressuscitar o Lázaro, ele já está numa outra posição. É preciso que tu fiques. Você sabe o que foi isso, Estevão? Ele entregou toda a tutela do cristianismo naquele instante a João. E se você pegar o livro do Paulo e Estevão, você vai ver que os discípulos que ficaram na base do cristianismo foi Simão Pedro, Tiago, João, Lucas, que não era discípulo, era um médico grego, que amou muito, não conheceu Jesus, e Paulo de Tarso, que não conheceu Jesus, mas foi o apóstolo mais importante dele, porque foi o que conseguiu unir os discípulos depois da morte de Jesus. Paulo conseguiu manter o cristianismo vivo, e ele trouxe para nós os gentios. Então, para quem não acreditar, me perdoe. Francisco de Assis é a reencarnação de João. Por quê? No ano de 1100, a igreja era totalmente prostituta. Palácios de ouro, bacanais com mulheres dentro do Vaticano. Os padres não podiam ler o evangelho, só os bispos. Eles não conheciam Jesus. Um troço. A igreja se transformou num antro de materialismo. E Francisco vem para ir ao Papa e montar uma ordem de cristianismo puro. E quem estudar a história de Francisco, a coragem que esse homem teve. E ele veio como Francisco de Assis. Então eu vou contar uma passagem dele com os discípulos quando ele estava para morrer. Você imagine o que significou para os discípulos a morte de Jesus. Eles se sentiram desamparados, gente? Sim ou não? Muito, muito desamparados. Mesma coisa aconteceu com os principais discípulos de Francisco de Assis. Porque
Francisco de Assis, quando morreu, ele tinha mais de 1000 discípulos. Então, os principais que começaram com ele eram os amigos de infância dele. Quando ele estava para morrer, um deles disse assim: Mestre, o que será de nós com a sua morte? E Francisco, com aquele dom de amor que ele tinha, ele disse assim: quem ama, presta atenção agora, hein? Quem ama e tem fé na regência de Deus sobre nossas vidas, ganha 3 privilégios. 3 privilégios. Os discípulos, como mestre, ele disse: aquele que ama o próximo como a si mesmo, e aquele que acredita que tudo que está acontecendo na vida dele e confia que tudo que está acontecendo nas nossas vidas é para o nosso bem, para a nossa reeducação. Quem tem fé, ama. E quem ama, tem fé. Ganha 3 privilégios. E aí os discípulos perguntaram: mas qual é o primeiro privilégio, mestre? Ele disse assim, presta atenção no que Francisco falou. Vida sem onipotência. Você sabe o que é onipotência em psicanálise, Estevão? A palavra Sim, onipotência, você já começou a estudar? sim, Onipotência é isso é poder. A poder, criança, quando nasce, ela é onipotente. potente, Ela primário, chora, todo mundo secundário, faz o que ela quer, concorda? sim, E Freud chamava de onipotência primária. Depois, a criança, quando começa a aprender, ela perde a onipotência porque os pais são mais poderosos. E quando ela faz, preste atenção, o que o papai e a mamãe quer, bonito do papai, bonito da mamãe, ele ganha onipotência porque ele fica feliz. é. Mas quando ele não faz, ele leva o puxão de orelha, ele perde a onipotência. Então, olha o que ele falou. Quem ama e tem fé recebe um privilégio. Vida sem onipotência é vida sem ser escravo do poder. Vida sem onipotência é vida com humildade, Ana Paula. Quando você se sente igual ao outro. Vida sem onipotência é quando você não julga os outros. Vida sem onipotência é quando você é grato até ele Queiroz, até por aquilo que te traz dificuldades. Vida sem onipotência é quando você não tem apegos materiais e afetivos. E ele disse: quem ama e tem fé se sente fraterno. É um prêmio. Ele se sente igual. Ele começa a ter humildade, inofendibilidade, misericórdia no coração, pureza de sentimentos. Então, Francisco estava falando o que Jesus falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida sem onipotência é não ter mais nenhum apego material e apego afetivo. É viver num mundo sem ser do mundo. Vocês compreendem isso? Quem já está começando a sentir isto na vida? Quem é que está começando a sentir que nada possui? Que os filhos não lhe pertencem? Que o cônjuge não lhe pertence? Com certeza, com certeza. Mas se você está sentindo isso, é porque você conseguiu amar. E você consegue compreender e confiar naquilo que você falou, na Totalmente, regência de Deus sobre você. E quando ele te dá totalmente. uma doença, e quando você colhe uma situação desagradável, aquilo não é uma punição,
é a grande oportunidade que você tem de refazer e aproveitar e amar naquele instante. Porque a lei de Deus Sem não nos dúvida. pune, ela nos reeduca. Sem dúvida. O primeiro privilégio que Francisco falou foi isso. Eu achei isso lindo. A Eliane já se formou, né? Acho que na tua formatura eu falei sobre isso. Eu falo em todas as formaturas isso. Aí os discípulos perguntaram, mas qual é o segundo privilégio? Ele disse assim, quem ama e tem fé vai ficar embriagado sem tomar vinho. Como? Ele disse, quem ama e tem fé vai ficar embriagado sem tomar vinho. Essa eu não vou explicar. Quem quer explicar o que significa embriagado sem tomar vinho? Tem um outro Flávio aí. Tá me ouvindo esse outro Flávio aí, que não é o Teixeira? Que está encostadinho aí, eu estou vendo, numa poltrona. Tô vendo sim, O que é ficar tô embriagado ouvindo sem sim. tomar vinho? Hein, Flávio? Aparece aí, você estava aparecendo. Embriagado? Liga a tua câmera aí. O que é estar embriagado sem tomar vinho, Flávio? Sem tomar cerveja, cachaça. É uma palavra que começa com a letra paz, com a letra P. Agora até que falei. Você já sentiu paz no seu coração? Hein, Flávio? Você está sentindo. Sim, Você já ajudou alguém a sentir paz? sim. E a paz nos embriaga, Flávio? Nos traz um êxtase incrível? Ou a bebida? Sim, Entendeu, Estevão? Sim, mestre. Eu quero todos os dias estar embriagado sem tomar vinho. E eu posso dizer que é um esforço muito difícil. Porque, Flávio, quando a gente compreende sem ser compreendido, quando a gente não espera nada do outro, quando a gente percebe que nós nascemos para aprender a amar, e a gente estabelece um propósito de amar mesmo sem ser amado, a gente deixa de ser escravo. A gente joga fora essa onipotência de nos acharmos donos dos outros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Então, o segundo privilégio de quem ama e tem fé é começar a construir um êxtase de paz e de felicidade que nos integra, nos eleva a esse Deus, esse Pai Celestial, e tem como resposta cada vez mais paz. Porque quanto mais você se ama, quanto mais você ama o outro, você se ama. Quanto mais você ama o outro, mais embriagado você fica de paz. Quanto mais você se dá, quanto mais você combate essa vaidade horrível, quanto mais você combate seus instintos que nos atam, mais felicidade eu tenho sem ter nada. Porque essa felicidade não é desse mundo. Tu entendeu, Maria Isabel? Quem é que tem. Quem é que anda embriagado aí sem tomar vinho? Eu tô experimentando isso. Marcel Monteiro. Não, eu Eu tento penso te que quando você faz o bem, Você fica embriagado. naturalmente você se sente embriagado. Quando você faz o bem ou
Você consegue ajudar um terceiro quando você, como você falou uma vez, vinha andando na rua e pegou uma pessoa, foi lá, deu R$ 100. Quando você toma essas atitudes que estão alinhadas com a caridade, com a fé cristã, né, você se sente bem. E Você se sente Ângelo, nesse enriquecido. momento, você reduziu a sua onipotência, a sua vaidade. Você é igual. Você compreende? O primeiro privilégio é a vida sem onipotência. Eu não sou melhor que ninguém, mas ninguém também é melhor que eu. Você entendeu isso, Eli? Está entendendo, meu querido? Então, olha o que esse mestre está falando para nós. Quando a gente ama, a gente se eleva pela fé até Deus. E a fé nos faz amar. Nós começamos a se sentir iguais. Não importa o dinheiro que eu tenho, é meu irmão. Mas essa embriaguez pode ser do lado negativo também? Não ouvi Se a pessoa tem medo, que fala de novo, Flávio, devagar que eu não te ouvi. essa embriaguez também pode vir do jeito negativo. Pessoas que ainda, pô, o ressentimento não sai da pessoa. A pessoa ainda, de tempos em tempos, fica remoendo esse sentimento de rancor, de mágoa. Está morto. Está sepultado. Embriagado desse também Quando é você. um tipo de embriaguez. E quando você está com mágoa, você está sepultado. É um Lázaro. Você precisa ressuscitar. E Jesus te dá o recurso de tirar as dificuldades pelos ensinamentos dele e te desata desses instintos chamados orgulho. Porque quando você tem a mágoa, você não tem esses privilégios, você está afastado do amor, entendeu? Então, olha só, eu fiz tudo isso para mostrar os 3 privilégios. Vida sem onipotência, você vai se sentir fraterno igual a todo mundo. Você não vai julgar ninguém, porque a gente julga pela nossa onipotência. Você vai ser grato por tudo que você tem, pela sua casinha, pelo seu emprego. Porque a gratidão é uma forma de oração. E você sente essa embriaguez chamada felicidade, que é uma coisa gostosa demais. Mas qual é o terceiro privilégio? Aí ele diz assim: matar a morte em vida. Estevão interpreta essa agora. Terceiro privilégio de quem ama e tem fé: matar a morte em vida. Interpreta, Estevão? É eu tirar esse lado ruim, eu matar esse egoísmo, esse orgulho. Eu tenho que eliminar essas Quem impurezas, mata né? tudo isso aí é o amor e a fé. Sim, Matar a morte em vida vem pela fé e amor, que é o terceiro privilégio. Ó. O amor e a fé elimina todo o seu orgulho, a sua onipotência, toda a sua ofendibilidade, onipotência, todo o seu egoísmo, onipotência, toda a maldade que você tem no coração, é sentimento de onipotência. Então você se sente fraterno, igual, não julga mais ninguém, é grato por tudo que tem, é desapegado. Primeiro privilégio. Segundo, é que você sente paz e felicidade, você fica embriagado. Mas o terceiro, matar a morte em vida, é matar o sofrimento em vida, entendeu, Estevão? sim. E o que é que Jesus disse quando ressuscitou Lázaro? Ele disse: Lázaro, vem para fora, vem para a vida, Lázaro. Vem de novo para uma nova vida. Ressuscita Lázaro. Desate-o. Tire esse orgulho dele. Tira, Lázaro, esse orgulho que está te atando. Tira essa ofendibilidade que está te atando. Esse egoísmo achando que as coisas são suas, que o filho é teu. Joga isso tudo fora. Matar a morte em vida é tomar uma decisão. Eu não quero mais sofrer.
por causa de ninguém. Entendeu, Estevam? Sim. É eliminar o orgulho, eliminar o egoísmo, eliminar tudo isso que causa sofrimento. Isso aí. Então ele diz assim: vocês não têm que ter medo do futuro. Os discípulos estavam com medo com a morte dele, entende, Estevão? E se vocês não têm medo, não. Vocês não têm que ter medo do futuro de vocês. Não fique preocupado que você está com 70 anos. Eu estou com 77, pô. Eu estou pouco ligando com a minha idade. Eu não sou esse corpo que está aqui. Tu acha que eu tenho 77 anos? Eu nasci há muitos anos atrás. Eu tenho milhões de anos. Eu comecei numa ameba, Maria Isabel, como você. O único que nasceu na ameba aqui foi o Estevão, ele não veio da ameba, entendeu? Todos nós viemos da ameba, tá lá a teoria da evolução. Do átomo ao arcanjo. Hein? É? Do átomo ao arcanjo. Precisam ler esse livro. É isso aí. Então, o terceiro privilégio, ele fecha. Porque a gente só tem medo, Estevão, da vida quando a gente não tem amor. Quando a gente não acredita que nada está errado. Eu não tenho nada nessa vida, gente. O laço que nos une é o laço da fraternidade. Olha, eu adoro o evangelho, porque eu estou interpretando o evangelho. Hoje é uma aula só de evangelho. Sim. João, essa é sua mãe. Mãe, esse aí é seu filho. Ele entregava à mãe Maria, Estevão, toda a tutela do amor no planeta Terra. No ato da crucificação, ele entregou à mãe dele a tutela do amor. Maria é amor puro. E ela aparece aí como Fátima, Aparecida, parece que tudo é Mãe Maria. Mãe Maria é nossa mãe. Mas todos nós somos filhos dela, né? Nós somos filhos desse amor que ela representa. Escola de amor e vida foi um presente que Deus me deu, que Jesus me deu, às 3 horas da manhã. Eu chamava de Unicer, Universidade do Ser. Disse, não, eu vi um espírito feminino falando assim para mim, Estevão. Jesus está muito feliz com o seu esforço. Ele lhe pede para você trocar o nome. Porque no início das turmas não era amor e vida. Ele quer que você chame a casa lá e que você chame todas as atividades de amor e vida. Porque só tem uma coisa que nos dá vida. O amor, gente. Será que eu estou pregando religião aqui, gente? Vocês entenderam que isso aqui é uma grande missa? Religiosidade. Religiosidade pura. É o que está faltando dos nossos corações. Como é que estão os nossos corações, gente? Eu vejo gente egoísta. Eu vejo gente... Eu tenho um grande amor na minha vida que está aí. Chama-se Laura. Cadê a Laura? Eu vi agora há pouco ela está aí. Laura Cruz. Isso é uma alma da minha alma, ó. Ela é professora da minha escola lá, da nossa escola, né, Laurinha? Eu tenho pouquíssimos amigos hoje, Estevão. Eu conto assim na mão. Laura é uma delas que está me acompanhando há algum tempo. E é um ser muito iluminado. Mas eu fico assim, entendendo. Lembra que nós conversamos, Estevão? Você entrou na minha vida e você sabe que vai ter um propósito em tudo isso no futuro. Sim. E eu não sei Sim. se você já viu a responsabilidade que vai cair nos seus ombros. Estou sentindo, mas estou feliz. Estou Entende? feliz. Porque o dia que eu for, você vai tocar isso aqui, meu filho. Você não pode deixar cair. Espero ter
competência e assistência para isso. Mas você não vai se livrar de mim tão cedo, não, viu? Você está com quantos anos, Estevão? 63, Então, você vê, eu tenho mais 14 que você. 13. 14 que você. Então, você. E eu tinha pedido, Estevão, para Jesus me dar uma pessoa para dar sequência. Porque Laurinha, na escola, ela cuida da individuação da religiosidade. E ela é uma pessoa fantástica. Mas você vai ter que ajudar a Laurinha também na escola, entende, querida? Eu Nas ajudo novas sempre, turmas, nas se novas puder. formações. Você, por exemplo, a mentoria, você vai ter que tocar, vai continuar. Essa estrutura de domingo você vai ter que tocar. Porque, olha, eu não tenho muito apego aqui, não, cara. Nem eu. E quando o homem puxar o cartão, eu vou rindo, viu? Eu não tenho nenhum apego a isso aqui, não. Mas eu quero deixar uma semente aqui no Lógico. coração de vocês. Quem quer falar? Vamos lá. Quem gostou do que eu Eu expliquei queria, hoje? eu queria falar um negócio em cima disso que você falou. Da questão do vinho, né? Que não é Ele se sente embriagante. embriagado sem tomar vinho. Exato. E a gente deve perceber, né, que isso não depende, essa embriaguez não depende do tamanho da obra, mas depende da qualidade da intenção que você coloca, Do propósito. o propósito. O Qual amor é que a se põe. profundidade do propósito? Não é o Por valor em exemplo, dinheiro. não, e isso daí não é nem em relação ao meu semelhante, é em relação a qualquer obra divina, a um animalzinho, a uma planta, à natureza, a qualquer coisa que foi ofertada por Deus. É isso aí. Qualquer coisa. Isso mesmo. É isso então não depende de ser, eu preciso de muito para fazer. Não, você não precisa de nada, você só precisa ter a intenção. E você vê uma coisa, Estevão, que ele disse para os discípulos: não tenham medo do futuro. Porque se vocês continuarem amando, como eu estou ensinando, como Cristo ensinou, e vocês tiverem fé e se entregarem na mão de Deus, que ele vai te dar o melhor, ele diz que você recebe ao mesmo tempo 3 privilégios. Ele não separa os 3. Você compreendeu? Porque se eu começo a ter uma vida mais humilde, menos orgulhosa, eu quebrei a onipotência. Porque eu reconheço meus erros. Eu não me comparo, eu não julgo. Eu sou grato. Porque a humildade faz você ser grato. E aí ele diz lá que a fé não existe sem amor, porque a fé sem obras é morta. Mas se você demonstra amor, você acredita naquilo. Se você ama, Eliane, você acredita nesse amor. Por isso que você tem fé. Você não separa, é uma simbiose, Estevão, entre amor e fé. Agora, ele diz que você começa a ter uma vida mais humilde, mais simples, menos apegos, menos prepotência, porque nós hoje, olha, eu já falei que eu tenho que fazer um implante de cabelo aqui, porque se eu não tiver cabelo, acabou minha vida. O Estevão tem que perder 40 quilos, senão acabou a vida dele, pô. Que a mulher chamou ele de feio outro dia. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Uma mulher para me amar não tem que amar meu corpo, não, gente. Eu Se não ela amo amar teu corpo. corpo, Eu ela vou não falar te uma coisa ama. para vocês. Eu não amo corpo de mulher nenhuma. Porque corpo apodrece, gente, meu filho. Chegou agora, a sua Eliane Tavares. Perdeu uma coisa muito linda hoje. Antes tarde do que nunca, né? Mas chegou. Eu Então, cheguei. quando o Francisco de Assis diz que a gente não tem que ter medo do futuro, porque quem ama recebe os 3 privilégios, vida sem onipotência é vida com humildade. É vida igualitária. Você não se sente melhor que ninguém. É vida sem julgar os outros. É vida sem se comparar. E a gente se compara pela cor da pele, pelo dinheiro, mas tudo é uma babaquice, gente.
Vida sem onipotência, ela é fruto do teu amor e da tua tutela regida por Deus, que é a tua fé. Então, e ele diz que esse privilégio elimina totalmente os nossos medos do futuro. Porque se você tem uma vida mais humilde, mais igualitária, você já está percebendo que nada é seu, que vai ficar tudo aqui. Acaba esse apego material, acaba esse apego afetivo, essa burrice que nós temos. Eu estou cansado de sofrer por causa dos outros. Mas ele diz que o primeiro privilégio, que vai eliminar todos os nossos medos de futuro, é essa vida sem onipotência, sem sentimento de superioridade. Elimina a vaidade, elimina tudo. Eu posso cuidar do meu corpo, mas se eu hoje não tenho uma roupa bonita, eu vou botar o que eu tenho. O segundo privilégio é. Eu deixei assim vocês um pouco para pensar. Você vai se sentir, quando você ama e tem fé, embriagado sem tomar vinho. Aí a Eliane vai me perguntar, ela tem uma loja de vinho. Embriagado sem tomar vinho, minha filha, é paz, minha filha. Meu amor, quando você amar sem ser amada, quando você colocar a sua vida, Eliane, na mão de Deus e entender que Ele não lhe pune, Ele só está lhe reeducando pela lei de causa e efeito, você fica embriagado se tomar vinho. Eu sinto nesses momentos de embriaguez uma felicidade tão grande que eu choro. Eu vejo uma cena de amor no filme, eu sinto tanta paz, tanta importância da vida com seus exemplos. Eu vejo um bichinho, eu vejo uma flor, aquilo me traz uma embriaguez de paz, de felicidade, que eu tenho que botar minhas lágrimas para fora, mas não é lágrima de angústia. Porque se você chora, Estevão, de felicidade, é a embriaguez da paz. Quem já chorou de felicidade aí? Oh, É a embriaguez da paz. Estevão, vamos trabalhar quarta-feira esse tema. Eu acho que na mentoria esse tema tem que ser bem explorado, né? é verdade, verdade. E nós estamos lá naquela pirâmide das virtudes. Tudo isso, Estevão, que Francisco falou, são ações da misericórdia de Deus em nós. E o impressionante é que a nossa ignorância é tamanha que a gente insiste em entrar lá na caverna, fechar a porta e ainda falar: não vem me encher, não! É isso Não vem me aí. encher, não! E a gente está agredindo o mundo, né? Meu Deus chegou e falou assim: olha, filho, você quer um presente para você? Eu não vou deixar que vocês tenham nada de material. É isso aí. Esse foi um dos maiores presentes que ele nos deu. É isso aí. E a gente não. A gente insiste em ter. Eu quero ter, eu quero Ah, ter, sim. eu quero ter. Eu quero ter tudo que é material, mas eu não quero ter o conhecimento necessário para ele me elevar, para eu poder viver dentro daquilo que é meu, que é a capacidade de amar. Desenvolver essa capacidade. Eu vou Esse- desenvolver como? É. Através do aprendizado, das É. relações. Estevão, eu falei de Francisco hoje porque o primeiro privilégio já é uma graça. O primeiro privilégio já produz a paz. Está embriagado de paz interior e felicidade. Mas o terceiro, ele diz assim, é matar a morte em vida. E Eliane, nós estamos morrendo todo dia. Francisco diz que o maior morto, quando você ora a oração de São Francisco, a gente não entende o que ele fala do morto. As pessoas não entendem a oração dele. Então, matar a morte em vida, Eliane Tavares, é uma decisão de não sofrer mais por causa dos outros. Porque Jesus nos dá vida, ele é caminho, amor.
Ele é verdade, esses são os ensinamentos que nos levam a amar. Eu sou o caminho, eu sou a própria essência do amor. Eu sou a verdade porque eu ensino os postulados que vão te levar para o caminho. Mas eu sou vida. E vida em abundância, ele dizia. Então, quando a gente sofre, Tavares, quando a gente tem mágoas, Eliane, quando a gente tem rancor, quando nós temos sentimento de inferioridade, quando nós temos egoísmo, nós estamos mortos. Na mentoria, quem quiser entrar na mentoria, eu não sei se a gente tem colocado o link, eu acho que eu vou colocar o link da mentoria. Não, Eu tenho colocado? Não, né? não tem. Então, E me lembra eu vou me lembrar. A Érica não saiu hoje, né? Tá aí, Érica, hoje? Não, Érica não entrou hoje. Mas eu vou pegar o link da mentoria e vou botar nos grupos todos do Amor e Vida, né? Da Ótimo. Escola de Amor e Vida. E eu vou mandar também, eu tenho uma linha de transmissão para 1.500 pessoas. A gente convida para a mentoria essas pessoas pelo link. Porque o que nós temos que entender quando a ressuscitação de Lázaro, o ressuscitar de Jesus, quando ele diz, Lázaro vem para fora, e ele estava morto há 4 dias, ele estava matando ali a morte em vida. Foi o que Francisco falou. Porque Lázaro voltaria para a vida através do cristianismo, através do amor. Por isso que ele falava para os discípulos, deixa ele morto lá. Eu vou vir para a glória de Deus, que eu vou mostrar que quem ama não morre nunca. Vocês estão pensando que vocês vão morrer, gente? A verdadeira morte é aqui. Você entende isso, Expedita? Você entende que a verdadeira morte, o verdadeiro inferno aqui. As pessoas estão preocupadas em ir para o inferno depois da morte. Já está no inferno. Bem aqui mesmo. Está com mágoa no coração, está no inferno. Está com culpa no coração, está no inferno. Está com sentimento de superioridade, está no inferno. Aliás, eu e o Estevam já vamos ver. Já combinei com ele, não vou vender ar-condicionado para o inferno de vocês. Nós temos de 7.000 BTU, nós temos de 10.000, nós temos de... porque os infernos estão precisando de ar-condicionado, está tão quente os infernos, nós vamos ficar ricos, hein? Nós vamos botar uma propaganda aí, né, no Vai Instagram. vencer. Vendemos ar-condicionado para os infernos humanos. Nosso trabalho aqui é ar-condicionado para o inferno de vocês. Quem é que está se sentindo mais em paz? Entende? O meu objetivo é esse. Eu não sou melhor que vocês, tudo que eu estou falando vale para mim. Tá bom, gente? Eu acho que nós tivemos um dia hoje muito especial. Ana Paula Ramires, amor da minha vida, você está quietinha me olhando aí. O que você quer falar? Você sempre fala coisas muito bonitas. E hoje eu ainda estou embriagada. E eu pensei o seguinte, né? A vida dá para ser tão simples, mas tão simples, só que a gente sempre vai para a porta larga, né? O Complica. Estevão Nós temos complica. uma capacidade de complicar nossas vidas com dívida, Sim, com mágoa, com sim. culpa. Nós temos uma capacidade de morrer em vida pelo sofrimento que a gente produz. É desgraça. Pois é. É, o Estevão falou um pouquinho, eu falei, mas por que, né? É tão simples isso, por que que a gente vai pela outra porta, né? Então, quando você começou a falar da missa, aí eu não perco mesmo, porque parece que é o espírito se alimentando, né? Então, esse é o momento do nosso combustível, e para mim é muito importante, porque eu me sinto assim realmente abençoada e em graça pela semana que a gente vai ter. É muito importante, Assim. muito mesmo. A Cristiane e o Flávio eu vi eles escrevendo que é a primeira vez que eles participaram, e assim, eu faço votos que eles possam participar sempre, porque é um alimento para o nosso espírito. Lógico. É a nossa missazinha aqui. Com muita humildade, Sim. nós estamos falando de amor, que é o Cristo desse processo. Alguém quer falar alguma coisinha? Quem quer dar o testemunho? Como é que se sentiu hoje? Maria Isabel, está doida para falar. Vamos lá. Fala, querida.
Hoje foi interessante que na hora do almoço, perto da hora do almoço, eu estava assistindo um programa na TV que é contando a vida nas tribos africanas e mostrou uma tribo onde as pessoas assim elas vivem num esquema de não tem onipotência. É a Elas Ubuntu, se eu não me engano, né? acho Ubuntu. que é. Chama-se E eu falei: Ubuntu. "Gente, Eles são eles empáticos, são fraternos. são Dividem tudo. fraternos, Dividem eles tudo. não acumulam, um não acumula mais do que o outro, e gente, a gente olha para eles e chama aquele povo de primitivo. E nós é que somos Primitivo primitivos. somos nós, né, Você sabe de e uma é história nessa tribo, na África, um grande jogador inglês de futebol, ele era é, muito cristão. E ele foi visitar a África e viu os meninos jogando futebol é, descalços, se machucando. Então ele viu quantos meninos tinham e comprou tênis para todos eles. sim. Você sabe o que eles fizeram, Maria Isabel? Isso chama-se Ubuntu. E quando ele deu os tênis, foi muito interessante, porque as crianças só vestiram um pé, o pé direito, todos eles. E ele falou assim: mas por que não põe o esquerdo? Eu disse: não, não. O, o tênis esquerdo eu vou dar para o meu amigo, que não está aqui hoje. Olha que Que coisa, coisa! Em vez deles que botarem os coisa. 2 tênisinhos no pé para jogar o futebol, eles botavam um só, jogavam com um tênis, e o outro não, porque fraternamente. Aí a gente Incrível. chama eles de primitivos. Exato, a gente chama de primitivos. Primitivos Primitivos somos somos nós que nós. somos egoístas, Maria. Exato. Nós somos primitivos. Imagina, É nós meu que queremos sapato, acumular, acumula coisa nós que não que interessa a nós. E nós estamos. Gente, nós estamos tão perdidos nesse mundo hoje, tão perdidos, que só tem uma forma de nós voltarmos e matar a morte em vida, eliminar esse sofrimento. É mais sofrimento. Chico Xavier dizia uma coisa assim: você está sofrendo, meu filho? Você está sofrendo, Estevão? Ele falava assim: vai ter que sofrer um pouquinho mais. E não falava mais nada. Aí o cara ficava pé da vida. Na outra semana ele vinha lá: ai, que eu não aguento minha mulher, ai, que eu não aguento meu marido. Ele olhava assim: você está sofrendo, meu filho? Continua sofrendo? Vai ter que sofrer um pouquinho mais. Até que na terceira semana, o cara disse: mas, Chico, eu vou ter que sofrer um pouquinho mais até quando? Ele falou assim: até tu chegar no fundo do poço. Porque quando você chegar no fundo do poço do sofrimento, porque o sofrimento é um poço. Você vai entrando nesse poço, porque quando você chegar no fundo do poço, você não pode ir mais para baixo. Só tem uma hipótese: subir e ir para a felicidade, sair do poço. Aí ele disse: mas o que é o fundo do poço? Ele disse: ah, meu filho, o fundo do poço é um câncer. O fundo do poço é a sua reeducação por um câncer. O fundo, entendeu isso aí, Esteve, que ele está falando? Ó, o fundo do poço é você perder seu casamento pelo seu orgulho. E aí você vai ter que construir uma nova vida feliz, quebrando aquelas ilusões. O fundo do poço é a perda de um ente amado. Então eu vou fazer uma pergunta. Se alguém aqui está sofrendo, vai ter que sofrer um pouquinho mais para tirar medo de futuro, para começar a amar, para começar a ter uma vida igual, fraterna, para começar a sentir paz e felicidade, eliminar o sofrimento, matar essa morte em vida. Francisco é fantástico. Francisco ele veio restaurar, Estevão, o cristianismo puro. Ele era João Evangelista. E ele voltou depois, hein? Mas deixa isso para um próximo capítulo. Voltou e morreu há 20 anos atrás. E ele falou uma coisa aqui, quando ele veio aqui e morreu 20 anos atrás, que em todos os séculos, Estevão, um apóstolo vem. E ele mostrou em todos os séculos depois de Jesus a reencarnação dos apóstolos dele, dos 12 discípulos principais dele. E agora,
aprenda o que eu vou falar para vocês. Nós vamos enfrentar até 2030 muita dificuldade. O mundo está um caos. O mundo vai começar, as coisas vão piorar, mas estão vindo já desde o ano 2000, Estevão, estão voltando para cá mais de 20 mil espíritos diletos de Cristo. E dizem que todos os apóstolos voltam. Todos. Nossa, que lindo. Todos vão vir. Vocês imaginem o que vai ser o mundo a partir de 2060. Eu não vou estar vivo até lá, Também não. mas muitos de vocês vão estar. Vocês vão enfrentar uma transição planetária espetacular. Lógico que vai ter muita confusão, mas não vão nascer mais nesse mundo, fechar a torneira, os Beuzebus. Essa transição é de paz. Vocês imaginem se só vir para cá pessoas com nível de consciência 80%, 90% empático. Você imagine uma população de Maria Isabel, onde 80%, 90% dos valores são humildade da pessoa. Uma pessoa que tem pouquíssimo instinto. Não vai ter mais guerras, não vai ter mais países, não vai ter mais portas nas casas, não vai ter mais exércitos, não vai ter mais polícia, Maria Isabel. Só vai existir amor entre nós. Não vai ter mais infidelidades, não vai existir traições, não vai existir mais orgulho. É o reino dos céus voltando para cá. Eu não vou pegar. Eu acho que Estevão também não vai pegar. Eu também não. Mas eu vejo muita gente mais nova que está aqui que vai pegar. E vocês já notaram que se você fizer um cálculo hoje, Estevão, da faixa etária que quem está frequentando aqui, é tudo coroa. É tudo acima de 30. Os jovens não estão aqui. É uma pena. Outro dia entrou uma menina aqui que eu achei fantástica. Eu falei, puxa, essa menina nunca mais veio. Então, eu peço, e se você perceber, está havendo um empobrecimento na Igreja Católica. Os jovens não vão mais. Está havendo um empobrecimento. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra que o espiritismo vai acabar do jeito que vai. Porque só tem gente de uma faixa etária alta. Entendeu, Estevão? Sério? Está acontecendo na Igreja Católica isso. Está acontecendo também, menos nas igrejas evangélicas, porque a família do evangelho eleva as crianças todas. Mas está acontecendo muito em algumas religiões. Porque você notou, quem está com 20 anos não quer assistir isso aqui, entendeu, Eliane? Não quer. Você pode convidar. Eu convido o meu neto, não vem. Não vem. Que pai, que é isso? Entendeu? Careta, entendeu? Não, é que eles sabem tudo, né? Sabe tudo. Mas a vida, ó, Eliane, ó. A vida reeduca. Ok? Quem quer falar alguma coisa para nós fazermos nossa oração? Alguém quer dar um fecho final? Eu me senti muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu acho que nós tivemos um dia de muita luz e muita paz aqui hoje. Tânia, você quer falar alguma coisa? Tânia, eu estou te olhando. Fala alguma coisa. Tânia Maria. Oi, professor. Boa noite. As coincidências da vida, que não são coincidências. Hoje pela manhã, eu participando de um evangelho online, e o tema foi muito próximo, muito parecido com o que foi tratado hoje. E foi muito bom, porque as suas informações são riquíssimas, preciosíssimas. Ela nos permite nos elevar, né? É um combustível para o restante da semana. E em cada situação que eu me deparo, diante das minhas imperfeições, que são muitas ainda, mas eu estou firme em combatê-las, né? Eu acho que é um propósito maior. E a sua lembrança é sempre muito recorrente, professor, porque ajuda muito na reflexão, no entendimento, na revisão de valores. E é só gratidão. Obrigada mesmo. Então, vamos lá. Quem quer fazer a nossa oração de encerramento, de fechamento? Posso aproveitar o ensejo e fazer hoje? Pode, então faz, Tânia. Faz com a sua alma, com o seu coração. Agradecemos a Jesus
ao nosso Criador, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Sempre a oportunidade de formarmos uma família universal, a oportunidade de, conhecendo um irmão em caminhada, que possamos nos conhecer também. Que essa energia de paz, de amor, nos circundem hoje e sempre. Possamos nos sentir acolhidos por Maria, nossa mãe, por Jesus, nosso irmão maior, e que seu Evangelho vivo esteja presente em nossos dias, hoje e sempre. Nos ajoelhamos diante do Criador pela oportunidade, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, e que possamos estar reunidos novamente na próxima semana para mais uma palavra de luz e redenção. Obrigada. Que assim seja. Próximo quinzena, eu vou fazer a interpretação do Pai Nosso. É uma coisa linda, gente. E depois, eu queria fazer uma interpretação do Salmo 21 de Davi, o Salmo da Fé, que é a coisa mais linda. É o Senhor é nosso pastor, o Senhor é meu pastor. Então, eu acho que isso vai agregar muita coisa para vocês entenderem o que está no embasamento desse Salmo 23 de Davi, que é o Salmo da Fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas então nos vemos daqui. Semana que vem, convido todos. Pelo amor de Deus, eu tenho feito implorados para vocês. Eu já fiz o modo introdutório. Você pensa que entendeu. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Volta para outra semana, junto com a turma 10. Pelo amor de Deus, volta. E que você vai ter uma egrégora fantástica. Toda semana tem missa aqui, puxa, todo domingo. Numa quinzena eu estudo mais o Evangelho, na outra eu vou trabalhando a psicologia da consciência humana na luz da religiosidade, na mesma luz que está aqui. Mas eu estou discutindo o nível de consciência. Eu quero que vocês entendam isso, pelo amor de Deus. As pessoas são diferentes pelo nível de consciência que têm. Ninguém é igual. Tá certo? Sem dúvida. Beijo para vocês. Gratidão, mestre. Convidem Obrigada. pessoas. Boa noite. Convidem pessoas para vir para cá, gente. Por favor. Boa noite. Beijo. Gratidão por tudo. Boa noite a todos. Obrigada, uma ótima